Olá, boa tarde, tudo bem? Você que está conosco aqui no meu desafio EAD. Vamos dar sequência agora à parte de preparação para concurso público. Você esteve conosco na primeira parte, que é preparação para o Enem. As nossas tardes são divididas em preparação para o Enem e preparação para o concurso. Mas você que quer, de repente, ter mais uma preparação, você já estava conosco, porque a aula anterior foi física, que serve tanto para o Enem quanto para o concurso público do CFO Bombeiro Militar. Bombeiro Militar que vai ter Química, Física e Biologia. Então, o programa de Física, com o professor Jorge Marajás, ele engloba toda a parte também do concurso. E agora comigo, o professor Wirley, vamos trabalhar a língua portuguesa 2. E após, virá o professor Hilder com Direitos Humanos e Noções de Direito. Tudo bem? Nesse caso, então, olha só, a gente vai trabalhar essa questão aqui hoje. Vamos lá, então, para a questão. Esse material deve estar disponível na tua sala virtual, lá na sala, não é? Na Google Sala de Aula, na língua culta, mas você também acompanha aqui no slide com a gente para você ter a condição mais direta logo, né? O contato direto. Olha essa questão da Banca Fundação Carlos Chagas. A Banca Fundação Carlos Chagas, para quem já conhece, ela tem uma preferência absoluta por verbos. Então, os verbos são trabalhados com proeminência nas provas da FCC. Então, a preparação para o concurso, ela é imprescindivelmente exigida um conhecimento para, ou seja, imprescindivelmente exige o conhecimento para as condições verbais. A concordância verbal é o lastro, é a base da preparação. A pessoa que se prepara para a prova da FCC e não tem uma base sólida de concordância verbal, com as nuances, porque veja bem, concordância verbal não é você fazer aquela concordância básica, não, é aquela concordância dentro dos parâmetros gramaticais, porque a prova é em nível superior. Então a banca vai explorar, claro, não é, aqueles parâmetros mais da gramática, mais vernáculos, mais eruditos. E nesse caso, a preparação para o concurso, ela exige que tenhamos essa expertise no aspecto verbal, porque se nós não tivermos, fica escassa, fica incompleta a preparação, fica escasso o nosso acesso, fica incompleta a preparação. Então vamos aqui à questão 2 para você perceber um detalhe que a banca usa demais e eu sinceramente acredito que ela vai usar nesta prova do dia 19 de outubro, que é o Bombeiro Militar, CFO, ou no dia 2 de novembro, que será a prova para a Polícia Militar. Lembrando que serão duas provas separadas e você pode participar das duas provas. A Bombeiro Militar, dia 19 de outubro, e a Polícia Militar, dia 2 de novembro. A questão diz, na língua culta, aceita-se apenas a concordância do verbo que aparece destacado em, letra A, precisam-se de operários com experiência para atuarem na construção civil de oleodutos e gasodutos. Letra B, aluga-se casas e apartamentos localizados em bairros nobres da capital. Letra C, a cada manhã limpa-se as vidraças da fachada do prédio do Comando Geral. Letra D, assistem-se a bons filmes nesta emissora, principalmente nas sessões noturnas. Letra E, trata-se de questões tributárias do imposto de renda retido na fonte. Temos 5 opções, claramente, as questões de múltipla escolha são caracterizadas nesse parâmetro de 5 opções. Aí você, então, agora quero que você pense em 1 minuto, tudo bem? Eu vou conceder 1 minuto para que você possa pensar na resposta desta questão. Após, eu vou esclarecer todos os detalhes, explicar todos os parâmetros para que você possa ter melhor posicionamento, melhor percepção na resolução desse tipo de questão. Então, eu vou aqui cronometrar 1 minuto, ok? Valendo então 1 minuto, vamos lá. Pense na questão, na resposta dela.
Ok, vamos à resposta, então, 1 minuto. Aí, antes que eu faça a resolução da resposta, a maioria optou pela letra A, não é? Eu estou aqui já vendo, a maioria optou pela letra A. Mas antes da resposta, eu quero só reforçar aqui a condição relacionada ao tempo, tudo bem? Então, as pessoas, eu já vi muitas pessoas preparadíssimas perderem para o tempo. Então, o nosso compromisso aqui é alertar você em todos os sentidos. Quando você estiver respondendo questões, fazendo simulados em casa, então sempre cronometre a sua resolução. Você não pode ficar resolvendo questões à toa, com o tempo livre. Não. Quando eu falo tempo livre, é que você tem todo o tempo que você quiser para responder aquela questão. Não, não é assim. Porque às vezes a gente cronometra 1 minuto e a pessoa pensa, foi pouco tempo, mas é assim mesmo. Você tem que ser rápido na análise. Não é uma análise rápida e insegura. Tem que ter a preparação para ser uma análise rápida e afirmativa, para você de fato saber a resposta. Por quê, professor? Porque você vai enfrentar uma prova de 70 questões. O edital da FCC já preconiza, isso já desde que foi lançado, uma prova de 70 questões. E você vai ter 4 horas de resolução. Não, professor, não são 4 horas, são 4 horas e 30 minutos. Eu sei. Mas por que eu disse 4 horas? Porque meia hora, quem já é concurseiro sabe disso, meia hora é só para transferir as respostas do caderno para o cartão resposta. Meu amigo, demora em torno de meia hora, 40 minutos para você fazer a transferência das respostas, olhar cada questão e transferir, olhar e transferir, olhar. Eu falo por experiência. Então, meia hora no mínimo. Então, esquece meia hora. Você só tem 4 horas para responder as questões, só 4. Meia hora fica para esse fato de transferência das respostas para o cartão resposta. Nesse caso, então, se nós temos só 4 horas, já entendeu, né? Por que 4 horas? Se temos só 4 horas para responder às questões, então você não tem, serão 70 questões. Você vai ter aí na divisão uma média de 3 minutos por questão, na média, 3 minutos por questão. Então, quando eu coloco aqui 1 minuto e meio, eu já estou colocando a coisa mais acirrada. Mas você já vai preparando o cérebro para cronometrar a sua resolução. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha só. A letra A diz: precisam-se de operários com experiência para atuarem na construção civil de oleodutos e gasodutos. Letra B, aluga-se casas e apartamentos localizados em bairros nobres da capital. Letra C, a cada manhã limpa-se as vidraças da fachada do prédio do Comando Geral. Letra D, assiste-se a bons filmes nesta emissora, principalmente nas sessões noturnas. Letra E, trata-se de questões tributárias do imposto de renda retido na fonte. Eu vou apagar aqui para que nós possamos fazer um comentário aqui, deixa eu apagar aqui. Aí, olha só, isso aqui foi da aula passada, né? Eu estou apenas completando o material que foi da aula passada. Por isso é importante você seguir nossas aulas, para que você tenha a visão completa do programa. Não adianta você fazer uma aula hoje e depois não fazer mais, não. Tem que ter uma visão completa, tudo bem? Então, nesse caso, olha só, anote aí esse detalhe que eu vou passar agora, que esse detalhe é importantíssimo. Qual o detalhe? É o seguinte: reconhecer, vamos lá para você perceber aqui, reconhecer que verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Então, VTD, verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto? Essa palavra transitivo vem de trânsito. É o verbo cujo sentido transita do verbo para o seu complemento, de forma direta. Quando falamos na gramática de forma direta, é que não há preposição entre o verbo e o seu complemento. Não, a ausência da preposição faz com que o trânsito do sentido verbal passe direto ao complemento. Isso é um verbo transitivo direto, que eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. E o verbo transitivo direto e indireto, ele já tem 2 complementos. Então, um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Quando você tiver verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos, na análise da sua frase, você vai olhar para a partícula C. Olha aqui, ó, a partícula C. Todo verbo transitivo direto com verbos transitivos diretos e indiretos,
A partícula C, ela será a partícula, então anote aí para você ter esta informação de forma efetiva na sua aprendizagem. Será a partícula apassivadora. Esse é o grande detalhe. Então, os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, o se sempre vai ser partícula apassivadora. O que quer dizer partícula apassivadora, professor? É o seguinte, quer dizer que o verbo vai concordar, anote lá, o verbo vai concordar com o sujeito. Deixa eu voltar aqui, vai concordar em número, para você, né? Vai concordar em número, ou seja, singular ou plural. Então, só para ficarmos atentos aqui, então, em número. Aí, singular ou plural, o número. Com o sujeito paciente, meu amigo. O que é sujeito paciente? É o que recebe a ação. Então, o sujeito paciente é o que recebe a ação. Deixa eu colocar para você ficar mais atento. Então, tá aqui, ó. Ele vai concordar em número com o sujeito paciente. O sujeito paciente é o que recebe a ação. Recebe a ação verbal. Isso para os verbos transitivos diretos, VTDs, e verbos transitivos diretos e indiretos, VTDIs. A partícula C será sempre partícula apassivadora. Sendo partícula apassivadora, o se vai determinar essa condição da voz passiva e o verbo vai concordar em número, número é singular e plural, com o sujeito ao qual se refere. Então, número, só para nós não perdermos o ponto aqui, é singular ou plural. Singular ou plural. Aí, isso para os verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. E quando o verbo for, vamos ver aqui outra opção, for o verbo transitivo indireto, é o VTI, ou o verbo intransitivo, ou o verbo de ligação. Repetindo, tá? Para você entender aqui as siglas. Então, VTI, verbo transitivo indireto. VI, verbo indireto. VL, verbo de ligação. Perfeito? Deixa eu colocar aqui para você, né? Então, é verbo intransitivo. Deixa eu colocar rápido que o nosso tempo está avançando. Verbo intransitivo é o VI. Verbo transitivo indireto é o VTI. E o verbo de ligação, para você não se perder nas siglas, que é o VL. Então tá aqui, ó, VL, VTI e VI. Quando o verbo for transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, anote lá, a partícula se, ela será sempre, olha aqui, vamos anotar o que ela será, índice de indeterminação do sujeito. Para você não mais se confundir nessa análise. Índice de indeterminação é o famoso sujeito indeterminado.
Indeterminação do sujeito. Quando for o índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve permanecer invariável. Permanecer invariável a pessoa do singular. Deixa eu apagar aqui que faltou na terceira pessoa do singular. Então ele fica invariável na terceira pessoa do singular. Olha só como funciona. Vamos lá, então. Deixa eu colocar para a gente ver aqui para baixo a condição para nós analisarmos. Só apagar aqui para a gente ter melhor visão do processo de resolução. Lembrando que essas respostas aqui são respostas da aula passada, quarta-feira passada. A minha aula sempre ocorre às quartas e sextas. Às quartas e sextas. Vamos lá, então. Como é que eu vou saber que o verbo é um verbo transitivo, direto, indireto, tudo bem? É com a condição do complemento. Olha só, o primeiro verbo aqui exigido na letra A é o verbo precisam. Então eu vou fazer a pergunta para o verbo. Então essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. E você vai também fazer esta mesma pergunta quando estiver resolvendo esse tipo de questão na sua prova. Como é a pergunta? É assim, olha, você pega o verbo precisar, não é? E faz aqui o jogo. Qual é o jogo? O jogo de análise para saber se ele pede ou não complemento. Então fica assim, olha, quem precisa... Eu vou escrever aqui para você ter melhor percepção, mas quando nós já temos isso aqui definido no nosso cérebro, a gente já faz isso mentalmente. Quem precisa, olha aqui, ó, de alguma coisa. Ou algo, né? Quem precisa de alguma coisa. Vou colocar algo, que algo é mais... Quem precisa de algo. Observa só, presta atenção aqui para você entender os detalhes. Veja que entre o verbo precisa é o verbo e algo é o complemento do verbo, que vai complementar o verbo. Entre o verbo, olha aqui, ó, entre o verbo e o seu complemento, porque esse aqui vai complementar a ação do verbo, entre o verbo e o seu complemento, o que é que eu tenho aqui, meu amigo? Eu tenho uma preposição. Olha aqui o detalhe, certo? Eu tenho uma preposição. Então, entre o verbo e o seu complemento, eu tenho uma preposição. Essa preposição, ela faz com que a passagem do verbo para o complemento seja indireta, porque não é uma passagem direta. O verbo, ele não passa o sentido, ele não transita o sentido diretamente para o complemento. Entre o verbo e o complemento, há uma preposição, como se fosse uma barreira, impedindo a passagem direta. Então, a passagem, o trânsito de sentido do verbo para o complemento é um trânsito indireto. Sendo assim, quem precisa de algo. Se o trânsito do verbo precisar para o seu complemento é um trânsito indireto, então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo transitivo indireto. Olha aí, verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, tá aqui, ó, é um VTI. Se eu tenho um VTI, então o se é um índice de indeterminação do sujeito. E se o se é o índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve permanecer, olha aqui, ó, tá aqui, ó, deve permanecer invariável na terceira pessoa do singular, meu amigo, aqui, ó, singular. Então, dessa forma, este plural aqui está errado. E a resposta não é a letra A, como a maioria optou, certo? Porque quem precisa de algo. Olha só, precisa-se de operários. Quem precisa de algo. O que é que está precisando? De operários.
Só que operários não é o sujeito, é quem está precisando dos operários que é o sujeito. Olha, precisa-se. A pergunta é quem precisa? Eu não sei. O texto não me fornece informação alguma para que eu saiba quem está precisando. Eu sei do que está precisando. De operários. Operários é o complemento. Mas não sei quem está precisando. Vou repetir. Eu sei do que se precisa. Do que se precisa? De operários. Mas quem precisa? Não sei. Por isso é um sujeito indeterminado. Se é um sujeito indeterminado, ele não pode pluralizar, eu não sei quem é. Como é que eu vou colocar no plural se eu não sei quem é? Então, este é o famoso sujeito indeterminado. E essa partícula se, ela confirma que se trata de uma partícula de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque quem precisa, precisa de algo. A presença desta preposição aqui, olha aqui, ó, presta atenção, tá? Esta preposição aqui, olha, ela já é a pista para você ver que você está diante de uma partícula se indeterminante do sujeito. Se você já vê a preposição, olha só, presta atenção para você entender. Se entre o verbo, olha aqui, ó, presta atenção para você não perder mais uma questão como essa. Tá aqui, ó, aqui o verbo, aqui está o verbo, precisa. Aqui está o complemento, operários. Eu preciso, eu não, alguém precisa de operários. Se entre o verbo e o complemento eu tenho uma preposição, olha aqui, ó, então essa preposição já é a pista para que eu saiba que essa partícula se não é a passivadora, é uma partícula de indeterminação do sujeito, é um índice, perdão, de indeterminação do sujeito. Correto? Então a letra A não está correta, não está correta. Agora vamos para a letra B. Aluga-se casas e apartamentos. Vamos lá. Vamos fazer o exercício aqui que fizemos para o verbo precisar. Olha aqui, ó. Quem, presta atenção, quem aluga, fazemos o mesmo exercício. Quem aluga, aluga algo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, olha só, preste atenção para você visualizar e o teu cérebro aprender. Observa que entre o verbo alugar e entre o complemento não há preposição. Percebeu aqui, ó? Não há preposição. Quem aluga, então aqui é o verbo, aluga algo. Esse é o complemento. Entre o verbo alugar e o complemento algo, não há preposição. Então a passagem de sentido do verbo é direta, é um trânsito direto. Aqui eu tenho, então, um VTD, um verbo transitivo direto. Um verbo cujo trânsito é direto ao complemento. Não há preposição, não há barreira que impeça a transitividade do sentido verbal. Então, quem aluga, aluga algo. Se quem aluga, aluga algo é um verbo transitivo direto, olha aqui, olha. Então, é um VTD. Sendo VTD, a partícula C é uma partícula... A partícula C é uma partícula de indeterminação do sujeito. Tudo bem? É uma partícula de indeterminação do sujeito. Perdão, gente. É uma partícula passivadora, está falando aqui embaixo. É uma partícula passivadora, certo? Que eu li aqui embaixo e o cérebro confundiu a leitura. Então, se é um VTD, o se indica que se trata de uma partícula passivadora. Sendo partícula passivadora, olha o que diz aqui, olha, o verbo vai concordar em número singular plural com o sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente? É quem recebe a ação verbal. Vamos lá. Aluga-se casas e apartamentos. Aí a pessoa diz assim, mas professor, como é que eu vou entender que esse verbo não é um verbo impessoal se eu não sei quem está alugando? Mas aqui, olha, não se trata de quem está alugando, tudo bem? Aluga-se, não sei quem está alugando, não é quem está alugando. Aqui é uma voz passiva, meu amigo. Não é voz ativa para você saber quem está agindo no verbo, certo? O verbo alugar, ele não está sendo praticado, ele está recebendo a ação. Por isso é importante você entender que aqui é voz passiva, é partícula apassivadora. E voz passiva verbal é quando recebe a ação verbal. Então, não me importa, a palavra pode ser pesada, mas vou falar, não me interessa quem está alugando, interessa o que está sendo alugado, entendeu? Porque é voz passiva, é quem está recebendo a ação verbal. Então, olha só, aluga-se casas
e apartamentos. Então, quem está recebendo a ação do verbo alugar? Quem vai ser alugado? Essa é a pergunta. Quem vai ser? Casas e apartamentos. Se são casas e apartamentos, eu já olho para casas e já olho para apartamentos. Aqui, olha, eu olho para casas. Deixa eu tirar aqui. Eu olho para casas. Olha aqui, ó. Eu olho para casas. Olho para apartamentos. E eu vejo que ambos são plurais. Olha aqui, ó. Casas, apartamentos, eles são plurais. Se eles são plurais, eles exigem que o verbo concorde no plural. Alugam-se. Porque se eu passar dessa voz sintética para a passiva analítica, vamos lá, eu vou trocar. Eu vou pegar o sujeito paciente e vou colocá-lo para frente do verbo. Então, casas e apartamentos são alugados. Por que alugados? Porque casas é feminino, apartamentos é masculino. Então, gêneros diferentes fica no masculino plural. Casas e apartamentos são alugados. Não é casas e apartamentos Não, não é. É alugado, não. São alugados. Se o verbo está alugados no plural, então alugam-se. Entendeu? Não importa quem está alugando. Não é essa a pergunta que o verbo está exigindo. A pergunta é o que está sendo alugado, não é quem está alugando, porque aqui é voz passiva. Então, alguém está recebendo a ação do verbo. Então, quem está recebendo a ação de alugar são as casas, são os apartamentos. Então, se recebe, é voz passiva. Se é voz passiva, o verbo concorda com o sujeito paciente. Casas e apartamentos é o sujeito paciente. Casas e apartamentos são alugados. Então, alugam-se. Logo, a letra A está errada. Não é a letra A. Tudo bem? Vamos à letra B. A cada manhã, limpa-se as vidraças da fachada. Vamos lá. Vamos àquele joguinho lá do verbo que nós estamos aprendendo aqui, olha. O verbo é o verbo limpar, não é? Então, vamos fazer a pergunta aqui, olha. Vamos lá, quem limpa? Vamos comigo. Quem limpa? Deixa eu trocar aqui. Já troquei aqui. Não, deixa eu trocar a canetinha aqui. Então, daqui, olha. O verbo é quem limpa. Limpa algo. Quem limpa, limpa alguma coisa. Veja que é a mesma condição do verbo alugar. Que condição que eu não estou entendendo? É a condição aqui, ó, deixa eu colocar aqui rapidinho. É a condição do verbo que não tem interferência entre o verbo limpar e o seu complemento, não há interferência de preposição. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento, e entre o verbo e o complemento não há preposição, não há barreira interferindo. Se entre o verbo e o complemento não há barreira, então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. É um VTD. A passagem, a transitividade verbal é direta. Direta. Se é direta a transitividade, então olha só, quem limpa, né, limpa algo. Então, se é um VTD, o se, olha aqui, ó, olha só. Por isso, essa fórmulazinha aqui, ó, ela é importantíssima para você não se confundir. Saber que os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, o se vai ser sempre partícula passivadora. Quanto aos verbos transitivos indiretos e os verbos intransitivos e os verbos de negação, a partícula si já vai ser índice de indeterminação do sujeito, formalizando o sujeito indeterminado. E aí o sujeito vai ficar invariável na terceira pessoa do singular. Já se for partícula passivadora, o verbo vai concordar em número singular ou plural com o sujeito paciente. Se o sujeito paciente estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito paciente estiver no plural, o verbo vai para o plural. E o que é sujeito paciente? É o sujeito que recebe a ação verbal. Ele recebe. Por exemplo, olha, eu atropelei o cachorro. Eu atropelei o cachorro. Eu atropelei, então, o verbo atropelar concorda comigo. Eu, sujeito que estou praticando a ação. Vamos passar para a voz passiva. O cachorro foi atropelado por mim. Percebeu? Então, o cachorro recebeu a ação do verbo. Voz passiva. Eu atropelei. Eu estou praticando a ação. Voz ativa. O cachorro foi atropelado por mim. Foi atropelado, o cachorro recebeu a ação. Voz passiva. É só você entender
quando o sujeito está praticando a ação, é voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação, é voz passiva. Daí que é o chamado, sujeito paciente. Então, olha só. A cada manhã, limpa-se as vidraças da fachada do prédio do Comando Geral. Quem limpa, limpa algo. Então, quem está limpando aqui, não sei quem está limpando, certo? Entende? O fato aqui não é saber quem está limpando, porque o problema das pessoas é pensar, como eu não sei quem está limpando, então é indeterminado. Não, não é nada disso. Nada disso. Não é quem não sei quem está limpando. Aqui é voz passiva. O que me importa aqui, o que me interessa aqui, é saber o que é que está sendo limpo, quem está recebendo a ação da limpeza. Então, quem está recebendo a ação da limpeza? As vidraças. Vidraças é plural. Se vidraças é plural, então, como é que eu vou falar? Vidraças são limpas ou vidraças é limpa? Você vai falar vidraças são limpas. A cada manhã, vamos trocar o sujeito aqui para frente. A cada manhã, vidraças são limpas. Vidraças da fachada do Comando Geral são limpas. Quem são limpas? As vidraças são limpas. Então, elas estão recebendo a ação, sujeito paciente. Elas são limpas, elas recebem a ação da limpeza. Se elas são limpas, vidraças são limpas, então o certo é limpam-se as vidraças. Percebeu? Está errada a letra C, meu amigo. Não é a letra C a resposta, queremos a única correta. Letra D. Assistem-se a bons filmes nesta emissora. Olha aqui, quem assiste? Vamos ao jogo do verbo aqui para nós confirmarmos. Vamos lá que a aula está terminando já está no fim já, né? Quem assiste? Só para terminar aqui rápido. Quem assiste de contemplar, de ver. Quem assiste a algo. Olha só, quem assiste a alguma coisa. Entre o verbo e o complemento, eu tenho uma preposição. Se entre o verbo e o complemento eu tenho uma preposição, eu tenho uma interferência. Então aqui o verbo vai ser transitivo indireto, porque a transitividade não passa do verbo para o complemento diretamente, não passa. Se é um VTI, olha aqui, é um VTI, então o se é índice de indeterminação do sujeito. Sendo assim, o verbo permanece invariável na terceira pessoa do singular. Então tá errado aqui, tá vendo? Errado. E a resposta? Tá aqui a resposta é a letra E. Então, a letra E responde a questão. Trata-se de questões tributárias do imposto de renda retido na fonte. Olha aqui, Quem trata, olha só, vamos lá. Vamos aqui ao jogo. Quem trata. Quem trata é pressa. Trata de alguém ou de alguma coisa. Quem trata de algo. Quem trata de alguém. Ou quem trata de alguma coisa. Trata de algo, né? Alguém, alguma coisa, algo. Observa só para nós confirmarmos aqui, você entender com melhor propriedade. Entre o verbo tratar e o seu complemento, aqui está o verbo, e aqui está o complemento, eu tenho uma preposição. Então, entre o verbo tratar e o seu complemento, há uma interferência, há uma preposição impedindo a passagem do trânsito verbal. Então, aqui o trânsito verbal não é direto, é um trânsito verbal indireto. Quem que determina ser indireto? É a preposição. A preposição, ela normatiza que o trânsito é indireto. Sendo assim, o verbo tratar, ele é um VTI. Se ele é um VTI, olha para cá, ele é um VTI, então o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se o se é índice de indeterminação do sujeito, então o verbo permanece invariável na terceira pessoa do singular. E olha aqui, o verbo está exatamente na terceira pessoa do singular. Corretíssimo. Tudo bem? Então, por isso que esta é a resposta.
Estaria errado se fosse tratam-se. Aí não é tratam-se, é trata-se. Perfeito? Ele está na terceira pessoa do singular. Então, o jogo está aqui, olha. É saber quem é VTD, VTDI, que usa se, partícula passivadora, e quem é VTI, VI ou VL, que usa se como índice de indeterminação do sujeito. Perfeito, meu amigo? Essa foi a nossa aula de hoje, língua portuguesa, professor Wirley. Aqui, desafio. Meu desafio é AD. Fique agora com a aula de Noções de Direito e Direitos Humanos com o professor Hilder. Forte abraço. Só um intervalinho para trocar aqui e já voltamos, tudo bem? Abraço, tchau, tchau.